Oi, queridos! Hoje a nossa aula de português no livro Aqui Falou, das páginas 167 a 175, tá? A tia Valéria vai fazer a metade com vocês agora e a metade na live. E eu preciso que vocês leiam, dá uma paradinha no vídeo, uma pausa, que vocês precisam ler o texto antes de assistir a videoaula. A tia Valéria não vai ler esse texto todo com vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Vamos lá, página 167. Sinônimos e antônimos, né? Nós vamos... sinônimos são palavras que querem dizer a mesma coisa. Tipo assim, lindo e bonito. São duas palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. E antônimos são palavras com significado contrário. Ou seja, gordo é o contrário de magro, né? Alto é o contrário de baixo. Então, antônimo são palavras que têm significado contrário. Desculpa, antônimos são palavras que têm o significado contrário e sinônimo são duas palavras que têm o mesmo significado. A tia Valéria vai explicar você melhor aqui na atividade e vou passar um vídeo também, para vocês entenderem melhor, tá? Número 1. Releia o quadrinho ao lado. Isso mesmo, detesto tudo o que tem aqui. O que quer dizer detestar? O que é detestar? Não gostar. Um sinônimo bem fácil. Detestar, pode escrever aí. É não gostar. B. Observe os verbos gostar e adorar nos quadrinhos abaixo. Tá? Você leu a historinha aí, você vai achar os dois verbos, gostar e adorar. Que verbo é o antônimo de detestar? Isto é, tem sentido oposto ao de detestar. Gostar ou adorar? O contrário de detestar é adorar, né? Detestar é não gostar. Então, o antônimo de detestar, pode escrever aí, é adorar, é o contrário. 2. Releia ao lado uma fala do gigante. Prove um pedaço desta coxa de frango. Qual das palavras abaixo é sinônimo de prove nessa fala? Isto é, tem sentido igual ou semelhante ao de prove. Prove quer dizer a mesma coisa aqui? Experimente. A palavra que você marcou também é sinônimo de prove na frase abaixo. Por quê? Isso é só para responder oral, né? A palavra que você marcou também é sinônimo de prove na frase abaixo. Por quê? Porque o provar aí quer dizer experimentar, né? Experimentar. É só para responder oral. Agora, 168 é um conto popular. Você gosta de cachorro? Tem ou já teve um cachorro como animal de estimação? Conte como é ou era a sua relação com esse animal. Se estivéssemos na sala, cada um ia dar o seu depoimento, né? 2. Será que os cães sempre viveram com os homens? Será que o cão sempre foi um animal doméstico? Que poderia conviver em casa com o homem? Dê a sua opinião, também só oral. 3. O texto a seguir explica por que os cães vivem com as pessoas. Pela capa do livro de onde ele foi tirado ao lado, que explicação você acha que será dada? Conte aos colegas, depois leia o texto silenciosamente, tá? Porque eu falei, leia esse texto, dá uma pausa no vídeo, leia esse texto silenciosamente. Aqui temos no glossário palavras que você pode não saber o significado. Tem o significado de chacal. Chacal é um animal da mesma família do cão e parecido com uma raposa. Tem a palavra ofegante, quer dizer, com a respiração acelerada, pessoa exausta, cansada. Tem tição. Tição é um pedaço de lenha acesa ou meio queimada. São palavras que vão aparecer no texto que você não vai saber o significado. Leia o texto. Agora vamos para a página 170. O que você pensou sobre o texto antes da leitura? Se confirmou? Assim que você viu a capa do livro, que eu dei as explicações, se confirmou? O texto fala mesmo sobre isso? É só para você pensar, não é para escrever, tá? 2. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Quem é o personagem principal da história? Aquele que participa da maior parte das ações.
né? Vai conversar comigo mesmo. Não estamos na sala, né? É o cachorro, né? O personagem principal é o cachorro. Quem são os outros personagens? Quer dizer, os personagens secundários. São aqueles que aparecem no texto, mas não é o personagem principal. É o lobo, é o chacal, a mulher e a criança. É só para a gente conversar, para você identificar, não precisa escrever. C. Onde e quando se passa a história? Se você ler o texto, você sabe, né? Ela se passa no meio do mato. É isso? Nas Campinas, em uma das cabanas, numa aldeia, né? Antigamente. Que palavra do primeiro parágrafo indica a época da narrativa? Se você ver lá no primeiro parágrafo, tem a palavra antigamente, né? Essa palavrinha que indica, né, qual foi a época, antigamente. 3. No terceiro parágrafo do texto, paragens quer dizer o quê? Lugares para ficar, né? Paradas. Releia essa fala do lobo. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Por que o lobo, o chacal e o cão precisavam de fogo? Quem lê o texto sabe, né? Era para queimar o capim. Eles queriam queimar o capim e comer gafanhoto assado, né? Quem decidiu que o cachorro deveria buscar o fogo? Foi o lobo e o chacal, né? 3. Circule no texto o trecho que comprova a sua resposta anterior. Você vai lá no texto e vai circular essa frase que está assim, ó. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, responderam o lobo e o chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. É esse parágrafo que você vai sublinhar, circular no texto. D. Converse com os colegas. Da hora em que o lobo e o chacal mandaram o cachorro à aldeia até o momento de o cão resolver ficar com os homens, quanto tempo você acha que se passou? Eu acho que passou algumas horas, né? Deve ter passado algumas horas. Página 171. O texto, porque o cachorro foi morar com o homem, é uma história curta e com poucos personagens. Os acontecimentos se passam em poucos lugares e tudo se resolve em pouco tempo. As histórias que têm essas características são chamadas de contos. Tá bom? 5. Releia este trecho do conto. Um dia, famintos e ofegantes, os três, com as línguas de fora, por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore. A expressão destacada indica tempo ou lugar. Indica tempo, né? No trecho abaixo, circule a palavra que indica o momento em que aconteciam os fatos. Tá? Ó, nesse trecho aqui, vamos circular a palavra que indica o momento em que aconteciam os fatos. Vamos ler. O cachorro correu e correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos, que protegia a aldeia dos ataques de leões. Anoitecia, essa palavra aí, circula a palavra, anoitecia, e das cabanas saía um cheiro gostoso. As expressões que indicam tempo ajudam o leitor a entender quando a história aconteceu e qual é a sequência dos acontecimentos, né? No caso, a palavra é anoitecia. 6. Observe na página 168 a capa do livro do qual o conto foi retirado. Qual é o título do livro? Vai lá na página 168, observa o livro do qual foi retirado o conto, para você ver qual é o título do livro. Observou? O título é Histórias Africanas para Contar e Recontar. Esse é o título do livro. Quem é o autor? Também está escrito lá na capa. O autor é Rogério Andrade Barbosa. Escreva com a letra maiúscula, copia lá direitinho, tá? O conto Por que o Cachorro Foi Morar com o Homem é uma história tradicional africana, recontada oralmente de uma pessoa a outra. Já não se sabe quem a criou. É o caso das lendas do folclore. É contada oralmente de uma pessoa para outra. A gente não sabe quem inventou, não sabe qual foi a primeira pessoa que contou,
portanto não sabemos se é verdade ou se é mentira. Por isso, ela é classificada como conto popular. O escritor Rogério Andrade Barbosa pesquisou esse e outros contos populares e publicou-os em seu livro. É como se fosse uma lenda do folclore. A gente não sabe se essa história do cachorro, se isso aconteceu, se é por isso realmente que ele mora com algum homem ou não. É um conto popular, como se fosse uma lenda folclórica. Página 172. Marque com um X o texto que resume corretamente o conto lido. Se você já leu, você vai marcar o quadradinho 2, né? É esse segundo trecho aí que conta corretamente sobre o conto lido. 8. Relembre as partes das narrativas, né, de um conto. Tem a situação inicial, que é a apresentação dos personagens, o lugar e o tempo. Tem o surgimento da complicação. Depois tem o desenvolvimento, que são as ações, os acontecimentos do texto. Depois tem o clímax, é onde se resolve a história. E por fim tem o clímax, né? Aquela parte onde explica tudo realmente. E tem o desfecho, que é como terminou. Com a ajuda do professor, circule com cores diferentes essas partes do conto, nas páginas 168 e 169. Nós vamos parar por aí e nós vamos fazer essa parte aqui na live, tá bom? Espero que você tenha lido o texto direitinho, o texto todo. Já prepara o lápis de cor e durante a live a tia Valéria vai fazer essa questão aqui com vocês, tá bom? Um beijinho, até a nossa live. Você já encontrou uma caixa de palavras? Algumas crianças encontraram e descobriram que ela era mágica. Mágica? Dessas que saem coelho de dentro? Não, não sai coelho. Era uma caixa mágica de palavras. Vamos descobrir o segredo das palavras da caixa? Vamos juntos. As crianças tiraram 2 palavras da caixa: bela e bonita. Qual será o segredo das palavras bela e bonita? Ah, elas têm um significado muito parecido, quase igual. A casa é bela, a casa é bonita, quase igual. Vamos tirar mais 2 palavras? Achar e encontrar. Essas palavras também têm um significado muito parecido, quase igual. Olha o que eles descobriram, que essas palavras são sinônimos. São palavras com significado muito parecido, quase igual. Elas procuraram mais exemplos de sinônimos e encontraram fim e final. Essas palavras são sinônimas, porque têm um significado quase igual. Agora elas encontraram longo e comprido. Essas palavras também são sinônimas. Ela tem o cabelo longo, ela tem o cabelo comprido. O significado é quase o mesmo. Mas elas não pararam por aí e encontraram outra caixa. Qual será o segredo dessa caixa? Olhem as palavras: feio e bonito. Ué, elas não têm um significado quase igual. Elas têm um significado contrário, oposto. É um novo segredo? Olhem essas palavras: triste, feliz. Elas também têm um significado contrário, oposto. Qual será esse segredo? Eles já descobriram. Essas palavras são antônimos. São palavras com significado contrário,
oposto. Vamos procurar outras. Bom, ruim. Essas palavras são antônimas. Bom é o contrário de ruim. Eu quero mais exemplos. Fácil, difícil. Elas também são antônimas. Têm o significado oposto. Olhem o desafio. Onde nós vamos colocar os pares de palavras? O primeiro par é grande e pequeno. Eles são exemplos de sinônimos ou antônimos? Vamos descobrir? Antônimos. Se você respondeu que grande e pequeno são antônimos, você acertou. Vamos para o próximo? Saltar e pular. São exemplos de sinônimos ou antônimos? Sinônimos. Agora, início e começo. Sinônimos ou antônimos? Sinônimos. E o último par. Abrir, fechar. Sinônimos ou antônimos? Antônimos. Que trabalho fantástico! Nossa, nós já sabemos muito sobre sinônimos e antônimos. Até a próxima aula!